A imprensa está desesperada com o novo patrocinador master do Flamengo, maior da América, já chegando com Mitrovic. Tem informações do Flamengo que hoje enfrenta o Internacional pela Libertadores. Separei aqui 2 cortes da imprensa esportiva reagindo e debatendo as informações do Mengão. Então já se inscreva, acione o sino, deixa o like. Vambora pro vídeo. Na Libertadores também, o Flamengo inicia a sua caminhada nas oitavas de final. A Arrascaeta está fora, suspenso, né? E a Duda Dal Ponte vai trazer detalhes para a gente da preparação do rubro-negro para a partida de amanhã. Chega mais, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Amanhã às 9h30 da noite, Flamengo e Internacional vão se enfrentar aqui no Maracanã pelas oitavas. Hoje, no caso. E o técnico Filipe Luiz tem um problema a resolver para essa partida, porque o meia Arrascaeta está suspenso por conta do 3º cartão amarelo. Existem algumas possibilidades para substituí-lo, a começar pelo Carrascal, colombiano, que chegou nessa janela, mas que ainda não estreou pelo Flamengo, então isso pode ser um empecilho. Outra opção é o Saul. Ele já jogou 3 partidas pelo Flamengo, tem mais ou menos 110 minutos aí com a camisa rubro-negra, mas ele não está na melhor forma física dele, então também pode ser um empecilho. Outra opção é o Filipe Luiz usar 4 atacantes, como ele fez na partida de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, com Alacian, Plata, Cebolinha e Pedro. Essas são algumas opções. Quem também pode entrar no time titular é o Bruno Henrique, ele que não está na melhor fase da carreira dele, mas tem grande história contra o Internacional, porque na Libertadores de 2019, nas quartas de final, quando o Flamengo e o Internacional se enfrentaram, o Bruno Henrique fez 2 gols no jogo de ida aqui no Maracanã e aí conseguiu o empate lá em Porto Alegre, dando uma assistência para o Gabigol. Então o Bruno Henrique tem uma história contra o Internacional e pode ser uma opção para esse jogo. De La Cruz e Danilo ainda não estão disponíveis para essa partida, devem voltar no jogo do final de semana em Porto Alegre ou então no jogo de volta na semana que vem. Então é isso, pessoal, a bola rola amanhã às 9h30 da noite para Flamengo Internacional pelas oitavas de final da Libertadores aqui no Maracanã. Um abraço para todo mundo. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Aí as informações do Flamengo para esse grande jogo que a gente vai ter amanhã, duelo de brasileiros, Flamengo e Internacional. Bom, fala, Mussu. Não ia falar. Ia colocar o campinho aqui, mas pode falar. Então põe. Não, eu ia falar sobre a escalação. Então vamos muito aproveitar. Melhor visualizando o campinho. Então vamos fazer isso. Vamos aproveitar, colocar aqui o campinho, né, com a provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã no Maracanã. O time deve ter Rossi no gol. Aí a dúvida é na lateral direita, né? Varela ou Emerson Royal. Os 2 zagueiros que estão disponíveis no momento, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, que estão jogando todas. E Alexandro iniciando o jogo na lateral esquerda. Meio campo com o Jorginho de volta, né? Depois de cumprir suspensão, né? Alan e Everton Araújo são dúvidas, né? Ver quem joga ao lado do Jorginho. Bem, eu acho que vai o Alan. Se bem, o Everton tem ido bem também, né? Mas ele com bola acrescenta menos. Melhorou, mas eu acho que falta, né? Ainda. O Alan, ele tenta um pouco mais o passe mais vertical. E é um jogo que provavelmente o Inter tem qualidade técnica, mas ainda assim, se você lembra a estreia do Brasileiro, o Inter criou muita dificuldade para o Flamengo jogar, especialmente o primeiro tempo do jogo. Aí a linha de meias, né? O Plata como um ponta pelo lado direito, o Lino pela esquerda, Luiz Araújo mais por dentro. No ataque, mas eu acho que é o contrário. Se jogar essa formação, eu acho que é o contrário. O Plata por dentro. E aí eu acho que o Plata vira o substituto do Arrascaeta. Quais são as questões aí? Tem algumas implicações, é o que eu ia falar naquele momento, que são algumas implicações essa substituição do Arrascaeta. Se for essa escolha, eu acho que é o Luiz Araújo partindo da direita, com o Plata sendo talvez o substituto do Arrascaeta. O Felipe já usou mais vezes o Plata por dentro como esse segundo atacante do que o Luiz Araújo, que eventualmente até fez o trabalho. O Saul, o Felipe até esclareceu numa entrevista, ele vê o Saul, nesse momento, como um meia fazendo o que o Gerson fazia, da direita para dentro. É que ele não está fisicamente ideal. Mas se for o Saul também partindo da direita, eu também acho que o Plata se move para dentro. Qual é a questão só de tirar o Plata dali? Se jogar o Emerson Royal, que aparentemente hoje é preferencialmente o titular, mas como o Varela dá uma certa garantia de um nível de atuação, ele vai jogar muitas partidas, até porque a quantidade de jogos é grande, o Emerson Royal com o Plata viraram uma outra arma importante do Flamengo, porque o entendimento deles pelo lado direito foi muito bom. A forma como eles passaram a combinar jogadas, um passa, o outro vem por dentro, um abre, quando se é o Plata que abre, o Emerson Royal passa um pouco mais por dentro, mas muitas vezes o oposto, e isso gerou muitas possibilidades de jogada do Flamengo pelo lado direito.
a ver se, sendo o Luiz Araújo por ali, se o Flamengo perde algo ou se a gente vai ser surpreendido e joga o Luiz Araújo por dentro. Isso tudo considerando que a gente não tem visto os treinos, porque entre tantas possibilidades que o Carrascal oferece em termos de posição, muita coisa que se imaginava, uma das coisas que se imaginava na chegada dele é ele como substituto do Arrascaeta, né? Como meio ofensivo que o Flamengo não tem no elenco. Sim. Mas a gente não sabe como está o nível de treinamento dele, como ele chegou. Se e se o Felipe acha tá bem que ou um não, jogo né? como esse, tão importante para definir num mata-mata, num jogo de 180 minutos, ele entrar já com ele nesse primeiro jogo, se ele acha que é precoce. Aí é uma coisa que a gente não tem muito como ter o termômetro. O Bruno Henrique não está à disposição? O Bruno Henrique, boa Porque eu estava procurando notícias que não achei nada que dissesse que o Bruno não está à disposição. Vocês acham impossível o Bruno Henrique começar e não o Pedro? Não. Porque o Pedro também não tem conseguido dar muitas respostas, né? Eu fiquei pensando se talvez o Bruno Henrique, estando à disposição, não pudesse iniciar esse jogo também ali, né, como um centroavante, né? Estou procurando aqui também, mas... Não achei nenhuma notícia sobre o Bruno Henrique. Como é que você imagina que vai ser esse Flamengo aí? E o que você faria, Alex, se fosse o treinador pensando no jogo e nas características do Internacional, especialmente que vem mostrando nas últimas rodadas? Eu acredito, assim, o fato de pressionar o Inter, óbvio, ele tem, de certa forma, o Inter ele vai ter que ter o cuidado mais especial, naturalmente, com o Alan Patrick. Então, essa questão de jogar o Everton, Araújo ou o Alan, eu acho que, né, deve jogar o Alan também, nesse sentido. E esses 4 da frente, eu vejo o Pedro entrando ainda, né? Porque nos últimos jogos também ele não tem colocado o Bruno Henrique, se for ver assim, nessa ideia de um time para esse tipo de momento. E não tendo o Arrascaeta, é o Plata que deve fazer essa... Eu acho que é o que melhor pode fazer essa função ali por trás do Pedro, né? Então, eu não acredito que ele colocaria Bruno Henrique e Plata. Eu acredito que não. Podendo ver, e acho que o Emerson Royal deve A gente está falando aqui, é tanta opção, hein? É muita opção o Flamengo, boa, né? O Flamengo reforçou o seu elenco de uma maneira que as opções... Porque se você for pegar, você fala até do Carrascal. Fartura, né, o Carrascal, para ele jogar com um time desse jeito, às vezes ele com esse time do Flamengo, da maneira que joga, jogar junto com o Jorginho, não tem nada de louco, né? Ali futuramente, não para esse jogo, eu digo. Mas por característica, às vezes pode ser porque você tem muito domínio do jogo, né? É raro o jogo que o Flamengo não vai ter esse tipo de domínio, né? E aí tem a questão de que o Inter se recuperou no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ao mesmo tempo tem tomado muitos gols, né? Nesse sentido, tem falhado até um pouco mais e está trazendo, queira ou não, essa pressão, apesar de esse jogo ser o jogo de domínio, vamos dizer, do Flamengo para jogar em casa. E há até a possibilidade, não sei se para amanhã, mas para o futuro, né, com o Carrascal, quando o Arrascaeta estiver fora, Carrascal fazendo a do Luiz Araújo vindo para a direita no lugar do Plata e o Plata assumindo o lugar do Pedro, né? O Felipe gosta bastante também dessa mobilidade que o Plata oferece ali, né, com um atacante mais central. Enfim, são várias as opções. Está muito bem servido de jogador o Felipe. O Arrascaeta é quase um segundo atacante mesmo, né? Um jogador que... Pouca responsabilidade defensiva. Se coloca muito em situação de finalização, né? Exatamente isso. E as informações do Internacional, hein? Olha, o Inter em relação ao jogo contra o Bragantino vai ter o Aguirre, né? O Aguirre foi poupado, ficou no banco de reservas no final de semana. O Vitão estava suspenso. Então o Vitão volta para a zaga. No mais, deve ser o mesmo time que jogou contra o Bragantino e venceu pelo placar de 3-1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Se fizerem seus bons jogos, a tendência é que tenha um grande jogo, né? Jogo. Porque o Inter, com o Roger e esse time, ele não tem característica para esperar. O Inter está oscilando, né? Está oscilando muito. Às vezes até acho que mais para menos do que para mais. Por causa das suas individualidades, se for ver. Igual a gente falou, tem menos jogador jogando o seu melhor futebol do que se tem no elenco, né? Perdeu o Carboneiro também, né? Que é um jogador... Só que essa questão de ter trazido o Wesley pro lado aqui que é contrário, eu acho que ele produz realmente melhor, mais do que ele vinha produzindo. Talvez o Carboneiro estava ocupando o lugar, né? Então, uma tentativa... Justiça seja feita, né? Vai jogar com o Thiago Maia, que o Internacional comprou do Flamengo e não pagou. E perdeu o Carboneiro, né?
Você dá prioridade a isso. A questão é que, assim, a formação contra o Bragantino, ela trouxe algumas coisas que, pelo menos naquele jogo, funcionaram bem. Então, imagino que o Roger possa trazer muita coisa desse jogo. Por exemplo, isso foi uma coisa. Com o Wesley pro lado esquerdo, não só o Wesley cresceu, o Bernabé, que tinha tido uma queda, voltou a ter ali um parceiro com quem ele tem um entendimento muito bom. Você tinha o Alan Patrick de segundo atacante ali para um 10, né? Um enganche, né? Como dizem os argentinos. O Tabata partindo do lado direito. É onde ele também gosta mais. A presença do Alan Rodrigues, que jogou fazendo mais ou menos o que o Bruno Henrique em outro momento fez, né? Mais à frente do Thiago Maia, ele por vezes fazia uma passagem pelo lado direito, o Tabata vinha dentro para dividir com o Alan Patrick um pouco a função de criação, por vezes o Alan Benítez, que jogou na lateral, iniciava um pouco mais baixas jogadas, mas também por vezes era ele quem passava para o Tabata vir por dentro para ocupar esse espaço. Então, pareceu que os jogadores se encaixaram bem, ao menos, né? É uma amostragem ali, né? O Inter estava buscando novas soluções diante de um momento de oscilação. Mas acho que está na cabeça do Roger algumas coisas que funcionaram em Bragança, num jogo que também era um adversário que tende a ter a iniciativa do jogo e o Inter ia responder a isso, ele pode trazer para o Maracanã isso. A formação não é bem essa que está aqui no campinho também, Alan né? por dentro. O Ricardo Matias, aliás, foi bem no jogo também. Foi bem. O Tabata vai jogar, né, como um ponta do lado direito, o Patrick vem aqui por dentro para o meio, Alan Rodrigues e Thiago Maia um do lado do outro, ali como volantes. Vale ressaltar também, veja que como o futebol é curioso, né? O Inter contratou 2 medalhões para jogarem no ataque, Valência e Borré. E quem vai acabar jogando um jogo importantíssimo, decisivo, de Libertadores, é o menino Ricardo Matias, que deu boa resposta. Mas é o que o campo estava falando, né? Não tem jeito. Estava gritando, né? Porque já fazia tempo que ele estava insistindo no Borré titular e o Ener entrando no segundo tempo. Então não viveu esse bom momento. A hora que coloca o menino fez gol. E aquilo que você falou de aproveitar o momento, futebol é isso. Pode ser um jogo, uma semana, um mês, você tem que saber aproveitar. Oi, minha amiga, boa noite para você. Tem a dúvida da posição do Arrascaeta, né? Já temos a apuração do que deve ser o time do Felipe para amanhã, Manu? É isso, Camila. Boa noite para vocês aí no estúdio, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá Na Área com a gente. A principal dúvida do Felipe Luiz para esse jogo de amanhã é o substituto do Arrascaeta. O camisa 10 está suspenso para essa partida. Ele que fez um bom jogo no final de semana contra o Mirassol, não fica à disposição por causa dessa suspensão. E aí gera a dúvida se o Carrascal vai poder ser o titular do Flamengo. Por quê? Porque o colombiano, reforço do Flamengo nessa janela, custou 12 milhões de euros aos cofres do clube. Ele não estreou no final de semana. Ele foi para o banco de reservas. Felipe Luiz até disse que pensou em utilizá-lo aí nessa partida, mas ele não foi utilizado, não saiu do banco, ficou no segundo tempo todo no banco de reservas, e fica essa dúvida se o Carrascal seria utilizado ou não como titular nessa partida contra o Internacional. Sem o Carrascal, as opções são Luiz Araújo, que foi reserva no final de semana, vinha de 2 jogos poupados por causa de desgaste físico, e Plata também, que já fizeram essa função, já se revezaram ali nessa função de assumir a responsabilidade criativa do time. O Saul pode ser utilizado como titular também, mas o jogador que acabou de chegar, o Felipe Luiz falou que ele ainda precisa de adquirir ritmo, de treino, de jogo. Então, hoje a tendência é que o Luiz Araújo seja o titular aí no lugar do Arrascaeta, e o Flamengo vai a campo com um quarteto ofensivo formado por Luiz Araújo, Plata, o reforço Samuel Lino, e por Pedro na referência do ataque. Essa deve ser a grande mudança no time, mas também terá a volta de Jorginho, ele que ficou suspenso no final de semana pelo Brasileirão. É um reforço também desse meio de temporada, jogador que vem sendo destaque no meio-campo do Flamengo, faz falta quando não fica à disposição, mas Felipe Luiz vai poder contar com o Jorginho para esse jogo. Já é um retorno importante, pensando ali no meio-campo rubro-negro, mas quero saber do Internacional também. Gabriel, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite para você. No caso do Inter, pelo que tenho lido ali da apuração de vocês, o jogo contra o Bragantino talvez dê mais pistas de quem deve ganhar uma chance também contra o rubro-negro amanhã, né?
Exatamente, Camila. Boa noite para ti, para Renata, Felipe, a Manu também aqui com a gente. O Inter não vivia uma boa fase antes do jogo contra o Bragantino. E o Roger fez algumas mudanças no time, algumas por questões físicas, ou mesmo suspensão, no caso do Vitão, né? E o próprio Brian Aguirre, titular da lateral esquerda, foi preservado. Mas o time deu uma boa resposta, venceu o Bragantino fora de casa, e é um indicativo que o Roger deva manter mais ou menos essa base para enfrentar o Flamengo. Com o retorno do Aguirre, que é o titular da lateral direita, o Vitão, indiscutível, na zaga, e do meio para frente, possivelmente a mesma equipe que jogou lá em Bragança Paulista, com o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, que é um jogador recém-chegado, não estava inscrito na Copa do Brasil, inclusive, ficou de fora na eliminação contra o Fluminense, Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley, e na frente, Ricardo Matias. O time do Inter tem nomes como Borré e Valência, jogadores selecionáveis, né, chamados medalhões, que geram muita expectativa na torcida, mas não tem entregado, tem jogado muito mal, propriamente. E o Ricardo Matias, na oportunidade que teve contra o Bragantino, fez 2 gols, então se credencia, né? Roger gosta muito de dizer que o campo escala, né? O campo, ele gosta de ser refém do campo. Então o Ricardo Matias, muito provavelmente, tenha conquistado o seu lugar no time com os 2 gols e vai ser a referência no ataque, na esperança de o Inter fazer um bom jogo, né? Ter um bom início de confronto de oitava de final com o Flamengo aqui no Maracanã. Tá, então, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo e Internacional nessa partida pela Libertadores, né? Acontece que é o seguinte, eu não consigo entender essa situação do Thiago Maia jogar, sendo que não foi pago pelo Inter, é um absurdo o negócio dele. Mas enfim, o Flamengo tá fechando em Canadá, nova patrocinadora Master, a Superbet vai tomar lugar aí da PixBet, porque a própria PixBet também já não tá conseguindo os compromissos financeiros com o Flamengo, que já era então o maior patrocinador Master de clube na América, vai se tornar ainda mais, porque a Superbet chega com a promessa de chegar aí a quase R$1 bilhão em patrocínios no Flamengo. E obviamente vai refletir novos reforços aí para o Flamengo, né? Obviamente o Flamengo não se resume somente à compra de jogadores, mas potencializa ainda mais as negociações, as compras de jogadores para o elenco do Flamengo, né? Tem informação do Mitrovic, o Flamengo está atrás de um atacante, e o Mitrovic do Al Hilal, então tem o carimbo de Jorge Jesus, né? O Mitrovic está rescindindo o contrato aí com o Al Hilal nos próximos dias. O atacante, o centroavante, tem 79 partidas, 69 gols. 79 partidas, 69 gols e 14 assistências. Então, todo jogo, ou é um gol, geralmente é gol, 69, e 14 assistências. Todo jogo tem um gol ou um passe decisivo para gol do Mitrovic. Ele participa bastante de gols, né? Então seria uma baita contratação. Jogador caro no sentido de o Flamengo chegar lá e comprar. Caso tenha uma rescisão, aí facilita. O Flamengo já está procurando negócios de oportunidade, né?